Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, como eu falei para vocês, como eu já imaginava, Mário Bittencourt, presidente reeleito do Fluminense. Bom, se tinha dúvida? Ah, mas a votação é secreta, pode ter acontecido alguma coisa. Não aconteceu. Não aconteceu. Até mesmo o próprio Vilela Variante Tricolor já falou lá, cara, é certo que o Mário vai ser reeleito. Muito do que poderia ter votado, que eu poderia votar, foram de torcidas organizadas. Muitas das vezes que o Mário Bittencourt ajuda bastante. Então, realmente falando, até mesmo fiz alguns questionamentos aqui, importantes para você entender. Então, bora para esse vídeo e é sobre isso aqui. Tá justamente na coletiva, né? Coletiva com o presidente reeleito, na verdade, história, tá aqui escrito errado. Não é eleito, é reeleito do Fluminense. E vamos comentar aqui algumas coisas. A primeira pergunta é, como é que foi a votação? E realmente falando, a votação teve até o bendito carro de som do Mário estando na porta do local. Claro que depois que foi realizada e quando começou as apurações dos votos, foram todos sendo retirados, todas as bocas de urna foram retiradas, que foram justamente para fazer o pedido para que você vote naquele candidato. Para quem sabe, para quem não sabe, a votação ela pode ter boca de urna nos clubes, então tudo bem, nada muda justamente, até porque todo mundo já tinha o seu voto pré-pronto. A votação foi completamente rápida. A demora para a divulgação do resultado se deu muito por conta dos votos em cédula, que foram justamente aqueles que no dia da votação é que pagaram, ou até mesmo um pouquinho de tempo atrás, pagaram para renovar justamente o seu sócio. Então, realmente, não teve como inserir os seus dados nas urnas eletrônicas. Para quem não sabe, a urna eletrônica foi cedida pela TRE. E na votação, realmente, não se tinha outro nome. Mário Bittencourt reeleito. É interessante, né, ver que tanto o Rafa Rolim quanto o Mário Bittencourt estavam no mesmo local, que foi no Salão Nobre, que foi fechado depois que começou a apuração. E o Marcelo Souto estava fora, estava perto ali do time e tudo mais. Acabou justamente os dois realmente solidando a favor justamente da eleição. E realmente quem estava lá de fora esperando pelo resultado já estava falando sobre o Mário Bittencourt sendo reeleito. Ele foi reeleito com 77% dos votos, isso bastante expoente justamente da oposição. Houve realmente várias trocas de farpas entre o próprio Mário e a oposição, o Rafael Rolim e o Marcelo Souto, muito por conta das ações que os dois fizeram, não somente dos dois, mas propriamente dito do próprio Celso Barros e também do Pedro Antônio. Então, realmente, foi assim que foi sustentado a votação. Como está sendo a atual gestão? Atual, antes da votação. Financeiro, jurídico e esportivo. O financeiro, o Mário Bittencourt, nesse ano, conseguiu a tão sonhada RCE, o regime de centralização de pagamentos, né? Esportivo, que justamente você pode centralizar todos os pagamentos em um e poder dividir esses pagamentos em muito mais vezes e demorar um pouco mais a pagar justamente as dívidas do Fluminense, como também conseguiu a CND, que é justamente isso. Você poder ter aportes financeiros, fazer pedidos financeiros sem ter esse prejuízo de pagamento no futuro. Então, o Mário Bittencourt realmente agitou a casa, conseguindo justamente esses dois locais. Porque o que a gente ficava ouvindo? A gente só ficava ouvindo penhora, 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 e realmente dava esse problema. Então, o Mário conseguiu arrumar a casa, fazendo com que ninguém se preocupasse muito em a gente pode perder tal jogador por conta de penhora. Hoje em dia não tem mais essa situação. Na parte jurídica, realmente nenhum jogador entrou com processo contra o Fluminense depois que o Mário foi eleito. E isso daí deu muita moral ao candidato Mário.
Porque antigamente era isso, o cara ia embora do Fluminense, entrava com uma ação, ganhava e chegava. Só entrou com ação justamente por mau caratismo o Hudson, mas já sabendo que vai perder, vai perder. Então, tecnicamente, os contratos foram bem feitos, as staffs de todos os jogadores reconhecem o Mário como ótimo gestor. Então, na parte jurídica é interessante. Agora, na parte esportiva, para mim, quanto à contratação de Marrone, Felipe Melo, Mário Pineda e o N Bigode, deu uma queda de participação. Sempre foi comentado isso, que os jogadores reservas pouco ajudavam ao Fluminense. Então, na minha concepção, a gente já pode ver aqui que havia vários detalhes que ajudaram, até mesmo o próprio Fernando Diniz só poder estar, aliás, isso foi interessante, o Fernando Diniz só renovou o contrato, só assinou depois que o Mário ganhou, como eu já tinha falado para vocês. O Fred já vai estar justamente trabalhando na gestão de futebol do Fluminense, ou seja, o Fred está como nome dentro do Fluminense, é importante dizer sobre isso. No período de contratações, o Gianni vai ser realocado em outro local. E as possíveis contratações de Marcelo e Thiago Silva já estão atrelados ao novo futuro do Fluminense. O que eu te falei? Olha só como que ele atacou. A torcida organizada também tendo mais direito ou menos direito. Olha só como que o Mário ele foi se moldando para realmente ganhar 77% dos votos. E o que a gestão não vai fazer esse futuro ano? Não deveria fazer, né? Para mim. Não deveria contratar mal. Deveria ser mais criativo nas contratações. Deveria pensar muito nos esportes olímpicos. Dar uma revisada ali legal. Voto online ser, ou nesse caso do que ele tanto falou, voto à distância, fazer justamente esse voto à distância acontecer. E, por último, mas não também menos importante, ter as contas pagas e buscar justamente investidores para que aconteça isso. Caso, se ele não for fazer isso, se ele deixar as contas ali, se ele não buscar os investidores, vai piorar para ele. Antes de comentar mais sobre essa reeleição do Mário Bittencourt, para quem não sabe, estou com a camisa do Brasil porque hoje teve o jogo do Brasil, mas amanhã eu já volto a utilizar a camisa tricolor. Eu quero fazer uma informação e 2 pedidos. A informação é vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Dias especiais 12 horas apenas e quando voltar Brasileirão 10, 11, 12, 20 e 21. O primeiro pedido é faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal do Tricolor. Eu preciso muito de vocês realmente botando a casa do Fluminense, botando o meu nome mais para as pessoas, tá bom? Então vem para mais esse vídeo, outro vídeo do canal, então só bora. O que a gestão pode fazer de novo? E bom, cara, o que eu tenho mais medo é justamente uma frase que o Mário falou dentro do Raiz Tricolor, que foi: você não vai me deixar de falar de coisas novas? Eu me pergunto o seguinte: quantos funcionários vão estar, por exemplo, na comissão da diversidade? O quanto você vai gastar de energia numa nova área de games? O quanto você vai gastar de dinheiro para reformar, por exemplo, Laranjeiras? Ou até mesmo a quanto você vai gastar de dinheiro para você reformar, fazer várias mudanças, tanto no CT da Barra quanto também em Xerém? O quanto você vai investir em segurança para os nossos torcedores? É isso e cada coisa mais, quando você vai se colocando ali, me preocupa cada vez mais. Eu, sinceramente, mesmo vendo todo o documento que foi trago pelo torcedor, que foi trago pelo Mário Bittencourt, me dá cada vez mais medo de realmente a gente ler aquilo dali e falar assim, cara, você não vai conseguir fazer isso tudo. E se você conseguir fazer isso tudo, o Fluminense vai pro buraco. Então, para mim, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de qualquer coisa é prioridade.
dentre todos aqueles elencos ali, que acho que foi mais ou menos 33 pontos. Quais são as suas prioridades? Deixar claro para o torcedor tricolor. E o que a oposição pode fazer então, agora? A oposição ela tem que já começar a trabalhar se o Mário errar. E o Mário vai errar. Já trabalhar isso. Sai um pouco dessa palavra de gestor e entrar para ser político. Ser mais político e menos gestor. Trabalhar também nas eficiências que vocês tiveram. Quais que foram as deficiências? Simples. Do Marcelo Souto foi a deficiência de ter muitos projetos, mas os projetos são cada vez mais problemáticos ao Fluminense. No Rafael Rolim, mais informações do que você propõe ao Fluminense. E do Ademar Reis, tentar realmente ser candidato ao Fluminense e não desistir no meio do caminho. Para o Pedro Antônio e para o Celso Barros, que não gostaram dessa reeleição, cabe a eles realmente direcionar a um candidato só. Parar de ter justamente tudo, porque realmente eu vejo que os dois se combinam ali. Um para realmente no meio desse problema todo e o outro para o futuro do Fluminense. Vou até ficar grandão aqui para falar uma coisa para vocês aqui. O Mário é só presidente. Eu já vi vários e vários times se tornando gigantes, mesmo com presidentes merdas. Cabe a você, torcedor tricolor, ser o presidente do clube. Cabe a você realmente falar e gritar em cima do Mário. Porque, cara, sinceramente, se ele perder, se toda hora, por exemplo, forem gritado lá, Mário canalha, Mário vagabundo e tudo mais, tu acha que ele continua no clube? Com vários problemas todos que a gente vai ter no futuro. Com Lula sendo reeleito. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu. E tchau, tchau.